Olá, iluminada! Seja bem-vinda! Hoje nós vamos falar de mais uma escolha diária, tá? Hoje nós vamos falar de mais uma escolha que podemos fazer no nosso dia. E você escolhe hoje ser imperfeita, aceitar que você é imperfeita? Me diga! E quando eu falo de imperfeição, eu falo de ser humana. Eu falo de não conseguir dar conta de tudo, eu falo de você conseguir ser boa com você, trabalhar o seu eu. Muitas das vezes precisa de folga, precisa respirar, exatamente isso. E já que nós estamos falando, tá, nessa temática tão importante, gente, esse assunto nunca se esgota, tá? Muitas das vezes você vai ter que falar que você não dá conta de tudo. Muitas das vezes você vai ter que dizer o que você precisa para as pessoas. Quem aqui sofre com perfeccionismo? Me conta. Você sofre com perfeccionismo, iluminada? Muitas das vezes você não percebe, mas você sofre com perfeccionismo. Muitas das vezes você acha que você tem que dar conta de tudo, que você tem que ser boa em tudo. Aí você tem que ser boa mãe, você tem que ser boa mulher, você tem que ser boa esposa, você tem que ser boa cozinheira, você tem que ser boa em tudo. Já teve essa sensação? Eu sei que eu já falei muito sobre perfeccionismo aqui, tá? Mas hoje não tive como fugir. Eu me comprometi com vocês a falar de uma escolha diária por dia, tá? E eu vou falar sobre ser imperfeita hoje. Aceite que você é imperfeito. Aquele que é perfeito morreu por nós. Aquele que era perfeito também foi julgado. Aquele que foi perfeito também não deu conta de tudo, tá? Porque tinha outras pessoas envolvidas. E hoje, especificamente, eu quero contar aqui, tá? Sobre a série na Netflix que fez todo sentido pra mim, chamada Maria Madalena. Gente, é uma história incrível que conta a história, né, principalmente dessa mulher, mas conta também a história de Jesus. Então, pra nós que acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus, foi assim, ó, uma série que eu recomendo mesmo, tá? Mas se você é assim como eu, gosta de filme, hoje eu vou falar da nossa escolha diária. Hoje eu vou aceitar ser imperfeita, mas eu vou trazer esse tema de uma forma que eu nunca abordei aqui. E eu quero falar dessa série que mostra muito, tá? A história de Jesus, a história da Madalena, como ela foi julgada, né, gente? Como ela foi, assim, maltratada, como ela sofreu, sabe? Até mesmo entre os discípulos, né, ela sofreu. E uma coisa que eu achei incrível, tá, gente? É que depois, no final da série, mostra que ela foi elevada no mesmo patamar que os apóstolos. Ou seja, ela também teve, né, a consideração, ela também foi reconhecida, mas isso, ó, bem depois, quando ela já nem era mais viva. Então, não se esqueça que às vezes você não tem o reconhecimento que você merece agora, mas depois você pode ter. Sempre tem alguém que reconhece a sua importância, o seu lugar, o seu merecimento. Às vezes as pessoas pensam assim, que é fácil as coisas pra nós profissionais. Às vezes as pessoas acham que, nossa, é fácil porque ela fala de autoestima, então ela tem uma autoestima assim, iluminada, uma autoestima inabalável, uma autoestima incrível. E não, deixa eu te contar uma coisa, eu sou humana como vocês. Iluminadas, quando a gente fala sobre aceitar ser imperfeita, eu tô falando de verdade, tá? Você se permitir aceitar suas limitações. A gente tem limitações. A gente não é perfeita mesmo, nem se a gente quiser. Eu sei que às vezes a gente quer ser a Mulher Maravilha, a gente quer ser aquela mulher sensual, aquela mulher boa de cama, mas a gente também quer ser a melhor mãe do mundo, a gente quer ser a melhor dona de casa, a gente quer ser a melhor profissional, e às vezes a gente não dá conta, tá? Então nós temos que ter essa noção que até quem foi perfeito não deu conta de tudo e não agradou todo mundo. Então hoje você escolhe ser imperfeita? Conta aqui pra mim o que precisa acontecer para você aceitar ser imperfeita. Muitas das vezes as situações da nossa vida vêm para bater na nossa cara e mostrar que a gente precisa aprender a ser mais humilde. E humildade não é fraqueza, tá? Humildade é você conseguir ver sua potência, mas também ver sua limitação.
e trabalhar isso, tá? Então hoje nessa live, tá? De mais um dia de escolha diária, eu quero falar pra você sobre aceitar ser imperfeita. Pra ser imperfeita, a gente precisa ter coragem de falar isso, tá? Eu vejo assim, nesse momento, principalmente de pandemia, muitos relacionamentos não dando certo, muitas pessoas em confusões mesmo, tá? Com familiares, adversidades acontecendo porque não fala o que precisa ser dito. E aí aquela dor fica aqui, e o que vai sobrar, gente? Não precisa ser psicanalista como eu para adivinhar o que vai sobrar. Sobra raiva, sobra rancor, sobra ressentimento, tá? Muitas das vezes a gente não aceita que a gente, às vezes, tem o nosso lado falho. Às vezes a gente não aceita que nós somos imperfeitas e que a gente não vai dar conta e a gente vai precisar de pedir ajuda. Então tem um livro que eu já indiquei aqui pra vocês, tá? E vou indicar de novo. A gente precisa ter coragem de ser imperfeito. Deixa eu ver cadê esse livro, gente. Esse livro aqui, ó, fica sempre aqui na minha mesa, tá? Esse é o livro que eu quero indicar pra vocês, tá? Tenha coragem de ser imperfeita. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente não quer, eu mesma não quero mostrar, tá? Muitas das vezes a gente quer ser perfeita pro marido, pro namorado, pro filho, e a gente esquece de ser perfeita pra nós em primeiro lugar. A dica que eu quero trazer hoje pra você é: tenha coragem de ser imperfeita pra você. Tenha coragem de chegar no espelho e olhar para suas imperfeições e não precisar de crítica para aquilo. Porque você sabe que você não é perfeita, mas você sabe que você é uma pessoa incrível, que você realmente é incrível, que você realmente merece o melhor para sua vida, tá? Então, para você começar a aceitar que é imperfeita, você precisa olhar para você. Pensa, gente, eu tenho a barriga cheia de estrias. Ninguém imagina, mas eu tenho, tá? Na gestação, minha barriga esticou demais e a estria já vem da família, tá? Então, pensa, se eu fosse uma pessoa que toda vez que parasse em frente do espelho me criticasse, olhando para essas imperfeições, eu estaria muito mal. Sério mesmo. Estaria muito mal. A minha barriga, eu acho que nem se eu fizer a plástica resolve, tá, gente? Eu nunca fiz plástico na barriga, mas o que eu quero te dizer é: olhe pra você e veja que cada marca, cada imperfeição sua é algo único. Sabe isso daqui? Isso daqui, ninguém tem igual no mundo, tá? Não existe outra Nayara, não existe outra Josiane, não existe outra Ana, não existe outra Bruna, não existe outra Ivan que tenha a mesma digital. Não existe. Então, tenha essa noção que até as suas marcas, até as suas imperfeições é algo único, só você tem. E o que você está esperando para assumir que você é imperfeita? Sabe, muitas das vezes a gente está sobrecarregada, a gente está lutando para dar conta de tudo e a gente não fala, a gente não pede ajuda, tá? Então, às vezes a gente precisa fazer essa reflexão simples e breve. E muitas das vezes a gente precisa de alguém para falar isso pra gente. Perfeição é aceitar ser imperfeito. Quando você estiver perfeita, que você não tiver nenhum detalhe, nem nada para melhorar na sua vida, significa que você, pode morrer. Tá pronta pra morte, tá? É preciso muita coragem para ser imperfeita. A gente precisa aceitar as nossas fraquezas, aceitar que tem limitações. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito agitada, eu tenho dificuldade de presença. Eu tô aqui conversando com vocês, eu quero olhar tudo aqui ao meu redor. Eu quero olhar o controle do ar-condicionado, que eu vou pegar agora e eu vou aumentar o ar, tá muito frio. Eu quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Pensa, a minha dificuldade, às vezes, de lidar com certos assuntos. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que quer o tempo todo estar em movimento. Aceita que você é imperfeita, aceita suas fraquezas, ame elas. Gente, que bom que eu sou assim. Sabe por quê? Porque eu ajudo muitas pessoas sendo assim. Muitas. Porque eu digo pra elas, tá tudo bem. Se você tem essa dificuldade, eu digo pra elas, tá tudo bem se você às vezes não consegue dar conta de tudo, ou se você dá conta de tudo ao mesmo tempo, super inquieta aí, tá tudo bem. Eu ajudo muitas mulheres sendo assim. Então, comece a deixar de lado essa imagem da mulher que você devia ser.
Você tem pensado isso? Eu devia ser mais assim, eu devia ser mais aquilo, eu devia ser mais paciente, eu devia ser mais calma, eu devia ser até mais iluminada. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser mais iluminada. Principalmente eu, gente, depois que eu fiz o meu método, chegou um momento que eu falei assim, nossa, Nayara, você tem que ser mais iluminada. Você não pode ter raiva, você não pode ter, sabe, falta de paciência. Às vezes, de repente eu falei, não, tá tudo errado. Eu sou humana, eu sou comum, eu não devia nada. Eu tenho que ser a melhor parte de mim, eu tenho que ser a minha melhor versão, eu tenho que ser o que eu dou conta de ser. E é claro que eu quero ser melhor a todo dia, né? Quero ser melhor a cada dia. Então, tem uma frase, né, de René Brown que eu quero ler aqui pra vocês. Eu sei que vocês gostam muito de frases, então eu separei uma frase aqui, ó. Quanto mais você conhece a si mesma e gosta do que você vê, ainda que com alguns toques de imperfeições, mais feliz você vive. Você quer viver mais feliz ou mais infeliz? Eu quero viver mais feliz. Então, até essas imperfeições que eu vejo em mim, isso tem que fazer com que eu viva feliz. Que bom que eu tenho essas imperfeições, que bom que eu tô vivendo. Então, aceite-se mais. Queira, né, ser menos perfeita. Queira ser você, a sua essência. Queira ajudar as pessoas, trabalhar, estar onde você está com as suas imperfeições. Não fique se autocobrando. Porque quando você fica se chicoteando, se batendo o tempo todo, eu devia ser diferente, isso faz um mal danado pra você. Significa que você não tá grata pelo que você é. Significa que você não está agradecendo o que você tem, o que você é nesse momento, a sua consciência, a sua essência. Adivinha, aquelas pessoas que você mais admira na sua vida é uma pessoa imperfeita, entende? As pessoas que você mais admira na sua vida são pessoas imperfeitas. Não ache que aquela pessoa que você tanto admira, ela é perfeita, porque você vai se decepcionar quando você vê que ela é imperfeita. Deixa eu contar uma história aqui pra vocês, gente. Uma história que aconteceu comigo, tá? Eu tinha uma professora que eu era apaixonada por ela. Apaixonada, tá? Achava ela assim, uau, incrível na faculdade. Tipo, sempre muito bem alinhada, bem, sabe? Sempre, assim, bem vestida. Chegava num carrão. Sabe aquela mulher que você fala, uau, quero ser ela quando crescer? Teve um dia que ela fez assim com a franja do cabelo pra cima. E eu vi que ela tinha uma cicatriz horrível, gente. Ela tinha uma cicatriz horrível, que tipo assim, eu assustei quando eu vi. Depois, conhecendo ela melhor, ela contou que ela quase morreu. Que ela, nossa, ela lidava muito bem com aquela cicatriz. Ela lidava muito bem com o rosto e com o corpo dela. Porque ela sobreviveu a um acidente de carro. E aí, aquela pessoa que naquela hora eu assustei, falei, nossa, ela não é bonita do jeito que eu pensava. Eu comecei a dar mais valor nela, porque ela, com aquelas imperfeições, ela continuava incrível, porque ela sobreviveu a um acidente. Ela podia nem estar, né, naquele momento ali, e ela sobreviveu ao acidente. Então, olha que incrível. Às vezes a gente julga bonito só aquilo que é normal pra gente, só aquilo que a gente tá vendo. Igual tem muitas pessoas que às vezes falam, nossa, um corpo incrível, como é bonito. Sim, é bonito, gente. Claro que é bonito. Mas as suas marcas também são lindas. Então, se você é mãe, você vai ter uma cicatriz aí, tá? Talvez uma cicatriz mais visível ainda, principalmente aquela, né, do abdômen. Eu fiz cesárea, então eu tenho aquele corte, sim. Você vai ter cicatrizes e você vai ter que aprender a lidar com essas cicatrizes. Porque se toda vez que você olhar, você se criticar, você tá perdendo a potência que você é. E quando eu falo pra você aceitar que você é imperfeita, não é que eu não quero que você melhore. Não. Gente, todo dia eu treino pra melhorar. E eu incentivo vocês a treinarem também. Eu incentivo vocês a terem saúde. Eu incentivo vocês a não deixarem, né, tipo, a saúde de lado, ficar obesa. Não. A autoaceitação não é você querer ter o corpo de outra pessoa, você querer ser igual a outra pessoa. Ali atrás de mim, não sei se dá pra vocês verem, ó, mas tem a Mulher Maravilha ali. É um bonequinho, tá? Tipo de Roblox que meu filho me deu da Mulher Maravilha. Gente, como seria bom, né? A gente ter a força da Mulher Maravilha, sabe? Aquela força. Gente, eu quero fazer um print hoje assim, tá? De força.
Como seria incrível a gente ter aquele cabelo maravilhoso da Mulher Maravilha, né? Aquele poder que ela tem de ir lá, combater o inimigo e tal, e fazer. Mas a gente não é uma Mulher Maravilha. A gente tem que aprender que a gente é quem a gente é. Seja feliz com o que você é. Enquanto você não aprender a ser feliz com o que você é, você não vai ter mais da vida. Infelizmente, essa é a verdade. Eu aprendi isso, gente, a duras penas, tá? Muitas das vezes eu queria fazer e acontecer. De repente eu falei, poxa, mas eu não sou grata ao que eu tenho. Como que eu vou receber mais? E isso entra dentro daquela mensagem que a gente conversou essa semana. Hoje eu vou me desapegar de tudo, né? De regras, de pessoas. Entra dentro daquilo que a gente conversou. Como que a gente vai abrir espaço para o novo chegar? Desapegando do velho, aceitando quem a gente é, aceitando as imperfeições. Então, o passo mais importante é você encarar o que você é, a sua imperfeição e admitir. Às vezes você perde uma pessoa porque a pessoa te acha tão perfeita, porque você não mostrou o seu lado imperfeito, o seu lado fraco. E aqui, como tem mais mulheres, eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante aqui hoje, tá? A nossa energia feminina, a nossa energia masculina tem que estar em equilíbrio. Hoje, numa consulta, lá no consultório eu falei disso, tá? Hoje eu atendi presencial, então eu falei muito disso, de como a gente precisa estar em equilíbrio, nem mais, nem menos. O que a gente vê hoje é mulheres querendo ser muito, né? Fazer muito, sabe? Aquela coisa da energia. Porque, assim, foram anos de repressão, gente, séculos de repressão. Isso é tratado lá dentro da série Maria Madalena. As mulheres não podiam comer com os homens. Olha que... Nossa, gente. E aí precisou de Jesus, né? Falar, por que elas não podem comer junto com os homens? Elas não são piores. Homens e mulheres são iguais, com papéis diferentes, com funções diferentes. E ninguém é mais importante que ninguém. A nossa energia ela tem que estar equilibrada, tá? Independente da sua opção sexual. A gente tem que ter isso muito equilibrado. Senão a gente sofre mais. A gente não consegue produzir do jeito que a gente gostaria de produzir na nossa vida. A gente não consegue alcançar o sucesso profissional, o sucesso pessoal, o sucesso financeiro. Então, um passo de cada vez. E sempre lembrando, tá? Que você precisa descobrir que ser imperfeita, às vezes, é a sua maior perfeição. Ser imperfeita, às vezes, é você ser quem você é. Não tem ninguém igual a você. Essa é a sua real identidade. Essa é a pessoa que você é. Valorize isso, tá? Porque, pensa, se todo mundo que chegar na sua vida fosse igual a você, qual o segredo? Qual a evolução que teria? Nenhuma, não teria evolução nenhuma, tá? Então, grave isso. Hoje eu aceito ser imperfeita. Fez sentido pra vocês, iluminadas? E ser imperfeita tá tudo bem. Ser imperfeita é você, às vezes, deixar de ganhar uma briga, ganhar uma discussão por aceitar que você é imperfeita. Poxa, errei mesmo. Errei. Tem horas que eu erro. Tem horas que, tipo, eu sou eu. Tem hora que eu sou brava demais, tem hora que eu sou amável demais, tem hora que eu sou legal até demais, passo do ponto, às vezes eu ajudo muito, mas às vezes eu também, tipo, tô nem aí, quero que as pessoas vão se ferrar, aceita o que você é. Eu mesma, às vezes, sou muito brava, e às vezes eu sou muito boa, às vezes, tipo, ai, tipo, a pessoa falou isso, deixa. Aí tem hora que, tipo, nossa, mas você falou isso? Não concordo. Vamos pra discussão. Não concordo, acho que não é assim. E tá tudo bem. Aceita que você é imperfeita. Essa é a mensagem que eu queria trazer pra você. Deixe de lado aquela pessoa que você devia ser. Você não devia ser ninguém. Você devia ser você. Pra isso que você tá aqui. Você não devia fazer nada de diferente, você devia fazer o que você dá conta de fazer, buscando sempre desenvolvimento, sempre melhoramentos, mas risca a palavra devia. Você não devia nada, você não deve nada pra ninguém, a não ser que às vezes você tem uma continha aí e tem que acertar. Então, seja você, aceite que você é imperfeita, certo?
Um beijo, iluminadas, fiquem com Deus. Eu espero vocês lá dentro do canal do Desafio, tá? E diariamente aqui nós temos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 dias ainda pra gente encerrar, tá? Essas lives todos os dias. Na quarta-feira a gente continua com as nossas lives semanais, mas ainda tem 4 dias incríveis pra gente falar sobre essas mensagens aqui, certo? Comentem na hora que eu postar esse IGTV. Me falem, tá? Se fez download, porque hoje em dia não tem ficha caindo não, tá? A gente faz download. Fez download? Alguma coisa que eu falei ficou, fixou? Fez sentido? Então comece a ser você. Seja você. Você tem permissão do seu Criador para ser você.